Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus capítulo 5. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus capítulo 5. Hoje a gente vai ler e considerar o trecho que nós temos entre os versículos 21 e também o versículo de número 26. Lembrando que nós estamos na sequência do Sermão do Monte e hoje a gente vai dar prosseguimento a esses estudos. Então vamos concentrar nossa atenção neste texto, Mateus capítulo 5, versículos 21 até o versículo de número 26. Mateus 5, 21 até o versículo de número 26. Irmãos e irmãs, diz o seguinte a palavra do Senhor: ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Entra em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Até aqui, até o versículo 26, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, Cristo, o nosso Salvador, Ele sempre teve um cuidado, por não dizer um cuidado todo especial com o coração humano, com o coração do ser humano, com o coração das pessoas. E é interessante a gente fazer essa afirmação, é importante nós frisarmos esse detalhe, porque quando nós analisamos as instruções, quando nós consideramos os ensinamentos que Cristo proferiu ao longo de todo o seu ministério aqui na terra, a gente percebe que os seus ensinos, as suas instruções visaram trabalhar com aquilo que nós somos, sobretudo com aquilo que nós somos interiormente falando, com aquilo que nós somos em relação aos nossos corações. É claro, quando nós fazemos tal afirmativa, nós não estamos defendendo ou nós não estamos dizendo que Cristo ele desprezasse, que Cristo ele descartasse as ações externas que devem estar presentes em nossas vidas e que devem procurar sempre agradar a Deus e glorificar o Senhor. Não, Cristo também deu importância a esse aspecto. Contudo, de acordo com o ensinamento de Cristo, de acordo com as suas instruções, as nossas ações exteriores, as nossas ações externas, elas devem ser fruto, elas devem ser resultado, elas devem ser consequência daquilo que nós temos e daquilo que nós somos, aonde? Em nosso coração. Então, quando eu faço essa afirmativa, que Cristo, ao longo do seu ministério, ele enfatizou o coração humano, é justamente nesse sentido, porque na medida em que nós trabalhamos o nosso coração, na medida em que nós trabalhamos o nosso interior, naturalmente, nós vamos externar isso através de ações visíveis, através de ações comprováveis. Então, na medida em que a gente tem essa verdade em mente, na medida em que a gente tem essa compreensão nos nossos corações, nós chegamos de maneira mais fácil a compreender esse trecho que nós temos diante de nós. Na verdade, não só esse trecho que nós temos diante de nós, mas todo esse trecho de Mateus capítulo 5, versículo 21 até o versículo de número 48. Repito, quando você tem essa percepção do cuidado, quando você tem esse entendimento da atenção que Cristo dava ao coração humano, você chega aqui em todo esse trecho, Mateus 5, 21 até o versículo 48, e você vai ter
uma compreensão melhor, você vai ter uma compreensão mais adequada nesse texto. Nos lembremos, meus irmãos, nos lembremos, minhas irmãs, que Cristo ele está seguindo as suas considerações, Cristo ele está prosseguindo a sua instrução no Sermão do Monte, e agora ele vai dar um ensinamento completo daquilo que nós devemos ver, daquilo que nós devemos entender em relação ao Antigo Testamento. É claro que ele não vai fazer isso com todo o Antigo Testamento, mas ele vai abordar alguns aspectos da lei de Deus, ele vai abordar alguns aspectos da lei do Senhor e vai chamar a atenção para o caráter interior do nosso coração relacionado às exigências que Deus ele nos dá na sua lei moral. Lembremos-nos daquilo que a gente estudou na semana passada. Cristo, quando falou um pouco antes aos seus discípulos, ele mostrou que a nossa justiça ela tem que exceder em muito a justiça dos escribas e fariseus. E como é que isso vai acontecer? E como é que isso vai se dar? A partir do entendimento correto, a partir de uma ação adequada que nós devemos ter em relação à lei de Deus, que nós devemos ter em relação à lei do Senhor. E é justamente por causa disso que durante todo esse trecho, do versículo 21 até o versículo 48, ele vai abordar pelo menos 6 aspectos que nós encontramos na lei de Deus, 6 aspectos que nós encontramos no Antigo Testamento, que Cristo vai trazer luz acerca da compreensão correta que a gente deve ter em relação a eles, mas não só a compreensão, a postura, a atitude, a conduta correta que nós devemos ter em relação ao Antigo Testamento. Por exemplo, dos versículos 21 até o versículo 26, Cristo ele vai tratar do homicídio. Versículos 27 até o versículo 30, Cristo vai tratar sobre o adultério. Versículos 31 até o versículo 32, Cristo vai tratar acerca do divórcio. Versículos 33 até o versículo 37, Cristo vai falar acerca dos juramentos. Dos versículos 38 até o versículo número 42, Cristo vai falar um pouco da vingança. E fechando, dos versículos 43 até o versículo 48, Cristo ele vai falar acerca do amor ao próximo. E tudo isso trazendo em mente, tudo isso considerando alguns ensinos relacionados a esses assuntos que nós encontramos no Antigo Testamento, que nós encontramos na lei de Deus. Então, foi aquilo que nós acabamos de falar. Ele não vai fazer um tratado exaustivo de uma interpretação mais clara acerca do Antigo Testamento como um todo, mas ele vai abordar algumas partes. Ele vai abordar pelo menos 6 trechos do Antigo Testamento, vai trazer a iluminação, a compreensão correta que nós devemos ter em relação a esses pontos, e repito, não só o entendimento, mas também a postura correta que nós devemos ter em relação a esses assuntos. Então, a partir de hoje, com a graça de Deus, a gente vai tratar cada um desses 6 aspectos. A gente vai tratar cada um desses 6 ensinamentos que Cristo trouxe em relação ao Antigo Testamento, trazendo luz, trazendo clareza de como nós devemos compreendê-los e como nós devemos nos comportar em relação a eles. Antes de mais nada, meus irmãos, antes de mais nada, minhas irmãs, a gente precisa aqui destacar um ponto. A gente precisa aqui destacar uma verdade. Que ponto? Que verdade? Aquela que nós vimos na semana passada, que Cristo, ele não veio para contradizer da lei. Cristo, ele não veio desfazer da lei. E a gente viu isso no estudo anterior, muito pelo contrário. Por quê? Porque quando você olha alguns versos aqui desse trecho, que vai do versículo 21 até o versículo 48, talvez você possa ser levado a esse engano, talvez você possa ser levado a esse equívoco, que Cristo estava aqui desfazendo, que Cristo estava aqui contradizendo, que Cristo estava aqui desprezando o Antigo Testamento. Não, jamais. E aí quando você vê, por exemplo, os versículos 22, 28, 32, 34, 39, 44, você pode ter essa falsa percepção, esse falso entendimento. Olha só o que Cristo fala aqui nesses trechos. Olhem só, Mateus capítulo 5, iniciando aqui com o versículo 22, ele diz: eu porém vos digo, um pouco mais adiante, versículo 28, ele fala: eu porém vos digo. Um pouco mais adiante, versículo 32, ele fala: eu porém vos digo. Versículo de número 34, ele também segue no mesmo termo: eu porém vos digo.
versículo 39, ele segue falando a mesma coisa. Eu, porém, vos digo. E finalizando, versículo 44 também, ele diz: eu, porém, vos digo. Então você pega aqui essa expressão e você vai dizer: não, Cristo aqui estava contradizendo. Cristo aqui estava desfazendo do Antigo Testamento. Eu, porém, vos digo. Eu, porém, vos digo. Eu, porém, vos digo. Não, meus irmãos, não. Até porque, conforme nós vimos, ele veio cumprir a lei. Até porque, conforme nós vimos, ele veio dar pleno entendimento que nós devemos ter em relação a essa lei. E ele vai fazer justamente desse trecho, trazendo essas informações, trazendo esses ensinamentos. Na verdade, o que a gente vai ver aqui é que Cristo ele vai aprofundar, Cristo ele vai detalhar, Cristo ele vai esmiuçar alguns ensinamentos do Antigo Testamento, não considerando apenas o caráter exterior, mas sobretudo considerando o caráter interior. Então, feita essa observação, feita essa consideração, hoje a gente vai considerar um desses pontos. São 6 ao todo. A gente vai considerar um desses pontos e a gente vai ver Cristo e o 6º mandamento, Cristo e o homicídio, conforme nós avisamos aos irmãos, acho que foi ontem, em relação ao assunto que nós iríamos trabalhar hoje. Então a gente vai ver esse trecho, versículo 21 até o versículo 26, e a gente vai ver como é que Cristo enxergava o 6º mandamento: não matarás. Como é que Cristo enxergava a questão do homicídio, de acordo com aquilo que nós temos na lei. Então, baseado nos seus ensinamentos, baseado nas suas palavras, a gente vai ver qual é esse entendimento, a gente vai ver qual é essa percepção e qual deve ser o entendimento e a percepção que nós devemos ter em relação ao 6º mandamento, em relação ao homicídio. Então, na manhã de hoje, eu queria distribuir o nosso estudo em 3 pontos. Eu queria distribuir o nosso estudo em 3 divisões. Em primeiro lugar, eu queria que nós considerássemos a reiteração que Cristo faz do 6º mandamento: não matarás. Depois, eu queria que nós fizéssemos uma consideração na interpretação que Cristo faz do 6º mandamento: não matarás. E, em terceiro e último lugar, eu queria que nós observássemos a implicação do 6º mandamento: não matarás, de acordo com o ensino de Jesus. Então, basicamente, a gente vai ter esse roteiro. Basicamente, a gente vai seguir essa sequência: a reiteração do 6º mandamento, a interpretação do 6º mandamento e, em último lugar, a implicação do 6º mandamento. Então, vamos trabalhar esses pontos, vamos trabalhar essas verdades e vamos ver o que é que nós podemos aprender de tudo isso que Cristo ensinou, de tudo isso que Cristo aqui falou. Então, a gente vai começar pelo primeiro ponto. E aí depois do primeiro ponto a gente vai dando algumas paradas para que assim os irmãos possam participar e a gente tornar mais rico, mais produtivo o nosso estudo na manhã de hoje. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, o que é que nós observamos aqui nesse trecho? Em primeiro lugar, o que é que nós observamos aqui nessa passagem? A reiteração que Cristo faz do 6º mandamento. A reiteração que Cristo faz do 6º mandamento, ou a confirmação que Cristo faz do 6º mandamento. Olha só o que nós temos aí no versículo 21, meus irmãos. Olha só o que nós encontramos aí no versículo 21, minhas irmãs. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Ele diz, ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Então, o que é que a gente aprende aqui nessa passagem? O que é que a gente aprende através dessas palavras aqui de Jesus? Cristo, ele está confirmando. Cristo, ele está reiterando a determinação que Deus havia dado na sua lei, no decálogo, no 6º mandamento, de quê? De nós não matarmos. Não é isso que nós encontramos em Êxodo capítulo 20, versículo 13? Não é isso que nós encontramos lá em Deuteronômio capítulo 5, versículo 17? O 6º mandamento: não matarás. Não matarás. Mas não só isso. Cristo, aqui no versículo 21, ele mostra também as consequências que viriam de acordo com o ensino da lei com quem transgredisse o 6º mandamento, com quem transgredisse o 6º mandamento da lei do Senhor. E qual era a consequência? Qual era o resultado? De acordo com aquilo que Deus havia prescrito no Antigo Testamento, para quem desobedecesse, para quem descumprisse, para quem violasse o 6º mandamento: não matarás, ele pagaria com a sua própria vida.
Veja, por exemplo, o que nós encontramos lá em Êxodo, capítulo 21, versículo 14. Abra aí, por favor, sem desmarcar Mateus capítulo 5. Êxodo capítulo 21, versículo 14. No mandamento você tem: não matarás. Êxodo 23, um pouco mais adiante, quando ele vai fazer algumas regulações. Êxodo 21, versículo 14. O que é que ele vai dizer? Que quem descumprisse, quem violasse, quem desobedecesse esse mandamento seria punido com a sua própria vida. É por isso que Cristo fala: estará sujeito a julgamento. Olhem só o que diz aqui, versículo 14: se alguém vier maliciosamente contra o próximo, matando-o à traição, tirá-lo-ás até mesmo do meu santuário, ou melhor dizendo, até mesmo do meu altar, para que morra. Para que morra. Então havia essa determinação, havia esse julgamento, havia essa punição. Quem matasse teria a sua vida ceifada, quem tirasse uma vida teria a sua vida também tirada. É interessante porque essa palavra que nós temos, tanto em Êxodo capítulo 20, versículo 13, como também em Deuteronômio capítulo 5, versículo 17, não matarás, especificamente falando, meus irmãos, especificamente falando, minhas irmãs, significa não cometerás homicídio. A palavra aqui diz respeito àquela atitude deliberada que você tem de maneira injusta de atentar contra a vida do seu semelhante, de atentar contra a vida do seu próximo. Que às vezes a gente pega essa questão do não matarás e generaliza. Não, o sentido da palavra, originalmente falando, é você, de maneira maliciosa, tirar a vida do seu próximo, tirar a vida do seu semelhante, sem motivo justo, sem nenhuma alegação justa. Então é nesse sentido que Deus ele prescreve o sexto mandamento: não matarás. Então não é não matar no seu sentido geral, porque pode acontecer, você pode praticar o ato de tirar a vida do seu semelhante em legítima defesa. Você pode, no exercício da sua função, em sendo um policial, por exemplo, você chegar a essa condição, mas a lei não abrange esse aspecto. A palavra em si, ela é limitada, e a sua utilização, ela é específica, no sentido de que, repito, no sentido injusto, você atentar contra a vida do seu próximo, de maneira maliciosa, de maneira errada. Isto sim é o que a gente encontra no sexto mandamento. Então, quando Cristo, aqui em Mateus, capítulo 5, versículo 21, ele faz menção do sexto mandamento, ele faz menção da consequência para quem transgredisse o sexto mandamento, conforme nós observamos. Então, Cristo aqui ele está confirmando o propósito do sexto mandamento. E qual é o propósito do sexto mandamento? A santificação da vida, promover a santificação da vida. A vida, meus irmãos, a vida, minhas irmãs, ela é uma dádiva divina, ela é uma bênção de Deus em relação a nós, e ninguém, de maneira injusta, tem o direito de tirar a vida do seu semelhante. Se a vida é dom de Deus, se a vida é presente de Deus, então é Ele que dá e é Ele quem tira, e Ele proíbe que nós seres humanos intervenhamos nesse processo e assumamos o seu lugar, assumamos o lugar de Deus. Não, jamais. Então, quando Cristo ele fala o sexto mandamento, quando Cristo ele repete o sexto mandamento, ele está referendando esse ensino, ele está confirmando essa instrução, ele está mostrando aos seus discípulos, ele está nos mostrando hoje a necessidade. Que necessidade? De nós preservarmos a vida, a nossa própria vida e a vida do nosso próximo, a nossa própria vida e a vida do nosso semelhante. Deus, meus irmãos, é o Deus da vida, e Ele quer que nós saibamos disso. E uma vez que nós compreendemos isso, as implicações deste mandamento, a gente vai agir justamente dessa forma. A gente não vai intentar contra a vida do nosso próximo, a gente não vai intentar contra a vida do nosso semelhante, muito pelo contrário, a gente vai agir, a gente vai trabalhar para preservar a vida dele, e não só a vida dele, mas primeiramente a nossa vida. Quando nós cuidamos da nossa saúde, por exemplo, nós estamos cumprindo o sexto mandamento.
Por quê? Estamos cuidando da nossa vida, estamos cuidando da dádiva de Deus e estamos cumprindo aquilo que Ele requer de nós: não matarás. Então, o que a gente vê aqui da parte de Cristo, o que a gente vê aqui da parte do Senhor, é justamente isso, a reiteração que Cristo faz do 6º mandamento: não matarás, não cometerás homicídio, não tirarás a vida do teu próximo de maneira maliciosa, de maneira injusta. Se assim você agir, se assim você proceder, a sua vida também lhe será tirada. Então veja, Cristo, Ele não está contradizendo o Antigo Testamento, pelo menos até aqui a gente não enxerga isso. Ele não está desfazendo a lei de Deus, não, muito pelo contrário, Ele está repetindo, Ele está confirmando, Ele está reiterando o que Deus já havia falado através de Moisés lá no Antigo Testamento. Então, no primeiro momento, o que é que a gente enxerga aqui? No primeiro instante, o que é que a gente observa? Justamente isso, a confirmação, a reiteração de Cristo acerca do 6º mandamento, que celebra a vida, a preservação da vida, não só nossa, mas também do nosso semelhante. Em segundo lugar, meus irmãos, eu queria que nós víssemos agora o segundo ponto, e aqui é que a gente vai detalhar mais. Qual é o segundo ponto? A interpretação que Cristo faz do 6º mandamento: não matarás. A interpretação que Cristo faz do 6º mandamento: não matarás. Onde é que a gente encontra isso? Versículo 22. Acompanhe comigo, por favor. Mateus capítulo 5, versículo 22. Cristo diz, olha só: eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irá contra seu próximo, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E que lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Então, o que é que a gente vê aqui, meus irmãos? O que é que a gente observa aqui, minhas irmãs? Que Cristo, veja, Ele aprofunda a compreensão que os judeus deveriam ter e que nós devemos ter do 6º mandamento: não matarás. E como é que Ele faz esse aprofundamento? Como é que Ele dá esse detalhamento acerca dessa compreensão que nós devemos ter? Que para você matar, não necessariamente você precisa tirar a vida daquela pessoa, chegar ao ato de tirar a vida daquela pessoa, mas Cristo aprofunda a compreensão do 6º mandamento ao ato de você proferir palavras desrespeitosas em relação ao seu irmão e também de você nutrir sentimentos assassinos em relação ao seu coração, em relação à sua vida. Então veja como ele dá uma amplidão maior a compreensão que deve-se ter em relação ao 6º mandamento. O judeu dizia: não, desde que eu não mate o meu próximo, desde que eu não lhe tire a vida, eu estou dentro da lei de Deus, eu estou cumprindo o mandamento do Senhor. Aí Cristo disse: não é bem assim. Não só é não fazer no sentido de tirar o ato, mas você não deve ter o sentimento de assassinato do seu coração, e mais ainda, você não pode proferir nenhuma palavra assassina em relação a seu irmão, porque se essas duas coisas acontecerem, você também estará desobedecendo ao 6º mandamento. Então veja, ele não está desfazendo a lei de Deus, ele está aprofundando a lei de Deus. Os judeus se contentavam com atos externos. Cristo, ele está indo ao centro do problema, ou seja, ao nosso coração, e aquilo que imediatamente ele expressa, ou seja, as nossas palavras. Então, ele não desfaz, mas muito pelo contrário, ele aprofunda a compreensão que nós devemos ter em relação ao 6º mandamento. Então, em primeiro lugar, o que é que Cristo condena através desse ensino? O que é que Cristo condena através dessas palavras? Sentimentos homicidas, e porventura a gente possa nutrir no nosso coração. Cristo condena sentimentos homicidas que porventura nós nutrimos no nosso coração. É por isso que ele falou, todo aquele que sem motivo se irá. Então, para Cristo, o assassinato, meus irmãos, o homicídio, minhas irmãs, ele nasce aonde? No desejo do coração. Quando você nutre ira, quando você nutre ódio, quando você nutre amargura em relação ao seu próximo, você já está assassinando o seu próximo, você já está transgredindo ao 6º mandamento. Então, veja a ampliação que Cristo deu à sua lei.
Olhem só o que João fala lá na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 15. Olha só essas palavras de João, como elas combinam com o ensinamento de Cristo e como elas revelam essa compreensão mais acurada que nós devemos ter da lei de Deus. Abram aí, 1 João capítulo 3, versículo 15. João 3,15. Quando todo mundo abrir, eu vou ler bem devagarzinho para você prestar atenção ao ensino de João aqui. Você vai perceber que ele vai se harmonizar a interpretação que Cristo deu do sexto mandamento. Olha só, João, primeira carta, capítulo 3, versículo 15. Todo aquele que odeia seu irmão é o quê? Olha aí, tá vendo? Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. O assassinato acontece aonde, meus irmãos? No coração. João disse isso. A mesma coisa que Cristo ensinou, só que ele detalhou aqui. A mesma coisa. Ele prossegue. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida, ou não tem a vida eterna permanente em si. E ele coloca mais aqui uma advertência, né? Todo aquele que odeia o seu irmão, ele é assassino. E o assassino, ele não tem vida permanente em si mesmo. Então, mostra a necessidade que eu, você, todos nós temos de não guardar o ódio, a ira no nosso coração, porque senão nós seremos aí assassinos contumazes e a gente não vai ter a vida de Deus presente na nossa vida. Veja, meus irmãos, como Cristo ele detalhou a lei, como ele detalhou a lei. Não são atos externos apenas, mas também sentimentos internos que brotam no nosso coração. Olha só um exemplo de como isso acontece na prática. Abram aí, por favor. Abrem, por favor, livro de Gênesis, capítulo 3. Veja que o assassinato, ele começa no coração. Às vezes a gente fica boquiaberto, e a gente deve ficar mesmo, com alguns casos que acontecem, pessoas que tiram a vida de outra. Rapaz, fulano de tal fez aquilo. Na verdade, o que ele fez já era uma realidade que ele tinha no seu coração. Aí veio só a circunstância para poder externar aquele ato. Como dizia um irmão no passado, é aquela gotinha de água que faltava para o balde estourar, entendeu? Às vezes ele vai enchendo e só falta a gotinha de água para ele, pouf, entendeu? Então é o que acontece. Não trabalhou o coração, desenvolveu a ira, vai desembocar em assassinato, de um jeito ou de outro. Se não em palavras, em atitudes. No caso aqui que a gente vai ver de Caim, foi em termos de ação. Olhem só a sequência aqui dos fatos. Gênesis 3, versículo 5. Eu gosto muito de ver a sequência dos fatos, porque aí você consegue entender de maneira mais fácil o que acontece. A gente já sabe aqui a história, né? Caim e Abel, eles foram apresentar oferta ao Senhor. Abel ofereceu das primícias e Deus se agradou. Caim não fez isso e Deus não se agradou da sua oferta. Aquilo ali já criou um clima entre os irmãos. Na verdade não foi nem entre os irmãos, entre Caim, né? Porque com Abel estava tudo resolvido. O problema foi Caim, Abel estava tudo resolvido. Então veja, ó, versículo 5. Preste atenção à narrativa. Olha só. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. No caso, Deus não se agradou nem de Caim, nem da oferta dele. Beleza. Veja essa palavrinha que aparece agora. 4:5. Gênesis 4:5. Eu errei, foi a citação? Oh, desculpa, meus irmãos. Então vamos voltar aí. Gênesis 4:5. Estava em mente a queda, aí terminei falando Gênesis 3, porque é a queda que resulta de tudo isso. Então vamos lá. Gênesis 4:5. Olha só. Ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. No caso, Deus não se agradou. Veja o sentimento que começou a brotar no coração de Caim. Qual foi? Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então olha, aquele que sem motivo se irá. Aquilo que João falou, quem odeia é um assassino. Então Caim, na medida em que ele alimentou esse sentimento da ira no seu coração, ele já tinha assassinado seu irmão. Aí o que acontece? Deus
dentro da sua graça e misericórdia, fala a ele: domine o seu pecado, domine o seu pecado. É interessante essa expressão aqui, né, que diz que o pecado jaz à nossa porta. Literalmente falando, o pecado está acocorado na nossa porta, só esperando a oportunidade para nos laçar. Então o que foi que aconteceu? Caim não guardou seu coração, alimentou a ira, não obstante o fato de Deus ter lhe avisado. E aí o que acontece? Ato contínuo, versículo 8, olha só: disse Caim a Abel seu irmão: vamos ao campo. E estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel seu irmão e o matou. Então a morte do versículo 8, ela foi consumada no versículo 8, mas ela foi brotada onde? No versículo 5, quando ele se irou e não consertou o seu pecado. Então é isso que Cristo fala: aquele que sem motivo se irá contra seu irmão, assassinou. Por quê? Porque o sexto mandamento, ele é descumprido não só quando você tira a vida de uma pessoa propriamente dita, mas quando você se ira contra ela no seu coração. Então é a implicação prática, é o aprofundamento, é a interpretação detalhada que Cristo dá acerca do sexto mandamento. Ok? Então, primeiro aspecto. O segundo aspecto diz respeito a quê? A Cristo desaprovar palavras homicidas que porventura a gente fala. Palavras homicidas que porventura a gente fale. É por isso que ele fala, também no versículo 22: e quem proferir um insulto e lhe chamar tolo. Então, o que é que Cristo está ensinando? Ele está mostrando que as palavras que a gente fala, as palavras que a gente profere, também podem assumir um caráter assassino, um caráter homicida. Isso ocorre quando? Quando a gente insulta. Isso ocorre quando? Quando a gente calunia. Isso ocorre quando? Quando a gente injuria, quando a gente distrata, quando a gente diminui o nosso irmão ou o nosso próximo. É interessante porque o significado da palavra aqui, insultar, que Cristo usa no versículo 22, literalmente falando, é chamar o outro de cabeça oca. É uma expressão corriqueira nos tempos de Jesus. Fulano tá é cabeça oca, fulano tá é cabeça oca. É o significado da palavra insultar que nós temos aí. E a palavra tolo, que Cristo usa, literalmente falando, significa idiota. Então, se você proferir palavras nesse sentido contra seu próximo, que ele é um cabeça oca, que ele é um idiota, você já está cometendo assassinato através das suas palavras. Então veja que o sexto mandamento, ele é quebrado, não só através de sentimentos, mas o sexto mandamento também ele é quebrado através de palavras. Envolve tudo isso aí, envolve todos esses aspectos. Então, e isso nos ensina que sentimentos homicidas, sentimentos irados, palavras insultuosas, elas constituem na quebra do sexto mandamento, ou seja, não matarás. Então, Cristo aqui, repito, ele aprofundou a lei. Ele mostrou aquilo que não deve existir no nosso coração. Ele explicou a razão em si do homicídio, sentimentos e palavras. Aquilo que nós temos dentro do nosso coração, que é externado através de palavras, se não corrigidos, através também de atitudes, que é a consumação do assassinato propriamente dito. E é interessante, meus irmãos, minhas irmãs, porque isso é muito grave, isso é gravíssimo. E a gravidade, quando nós quebramos o sexto mandamento, dentro disso que Cristo estava ensinando, ela é vista pelo resultado que isso gera, pelo resultado que isso proporciona em relação às nossas vidas. Qual é o resultado? Julgamento. Observe que no versículo 3, Cristo fala 3 vezes a palavra julgamento, e no final julgamento sujeito a inferno de fogo. Então é aquilo que Deus faz conosco, nos julga, é aquilo que Deus faz conosco, nos pune. Quando a gente quebra o sexto mandamento, dentro dessa implicação bem mais ampla que Cristo ele nos deu em relação ao seu ensinamento. Então, o que é que isso fica de lição? O que é que isso fica de desafio para cada um de nós? O cuidado, meus irmãos, que nós devemos ter, a noção mais aprofundada que nós devemos ter em relação à lei de Deus, sobretudo do sexto mandamento, para que a gente não quebre o sexto mandamento no nosso dia a dia, sobretudo nos relacionamentos que nós temos com as pessoas.
quer seja amigos, quer seja familiares, quer seja colegas de trabalho, quer seja a sociedade como um todo. Por quê? Constantemente a gente é tentado a quebrar esse mandamento, às vezes com coisas simples, às vezes com coisas corriqueiras. Às vezes você está aqui dirigindo, e quem dirige sabe disso, né? Principalmente quando você encontra uma cidade onde as pessoas não respeitam muito a lei de trânsito. De vez em quando você leva uma fechada, vez por outra você leva uma trancada, as pessoas ultrapassam pelo lado direito e às vezes já vem na hora um insulto, uma palavra mais dura em relação àquela pessoa. É ou não é assim? É ou não é assim? Mas aí, se você pegar o ensinamento de Cristo, você está assassinando. Você está assassinando. Às vezes até mesmo uma palavra dura, que muitas vezes você fala. Não precisa ir muito longe não, até mesmo dentro de casa, com seu cônjuge, com seus filhos, com seus pais. Então, Cristo, ele alerta para esse problema. Cuidado com o que você tem no seu coração. Cuidado com aquilo que você fala, que é o reflexo que você tem no coração. Porque se você não se atentar, se você não se cuidar, você vai acabar levando aquilo ali às vias de fato. Então tudo é aquilo que Deus havia dado a Caim. O pecado já é a porta, mas a ti cumpre dominá-lo. Então é nesse sentido que Cristo está dizendo. É nesse sentido que ele está interpretando o sexto mandamento. Não são apenas ações, são sentimentos, motivações, são palavras que constituem na quebra do sexto mandamento: não matarás. Então, o que a gente já estudou, Cristo reiterou o sexto mandamento: não matarás, mas ele não só reitera, ele aprofunda, mostrando que o matar não envolve apenas um ato, envolve também um sentimento e também palavras. Aí fica em terceiro lugar o que? A implicação do sexto mandamento, visto sob essa ótica, visto dentro dessa visão. Qual é a necessidade que essa compreensão acerca do sexto mandamento me dá a você, dá a todos nós? Qual é? A necessidade de nós nos reconciliarmos com os nossos diferentes. Olhem só o que nós encontramos, Mateus capítulo 5, versículos 24 e 25. Mateus 5, versículos 24 a 25. Se eu sei que o assassinato brota através de um sentimento, se não for refreado, vai ser manifestado através da língua, e se não for controlado, vai para a ação, o que é que eu devo fazer? Reconciliação. E é o que ele ensina no versículo 24 e no versículo 25. Olha só o que ele fala aí, ó. Deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Versículo 25: entre em acordo sem demora com o teu adversário. É interessante, né? Que a gente deve se reconciliar com o nosso irmão, e a gente deve entrar em acordo com o nosso adversário, com o nosso inimigo. É com todo mundo, até mesmo com o inimigo. Irmão e inimigo, irmão e adversário, envolve todo mundo. E é interessante porque a partir do versículo 23, 24, 25, 26, Cristo ele vai mostrar, através de duas ilustrações, essa necessidade que nós temos. Que necessidade? De reconciliação. Qual é a primeira ilustração que Cristo vai utilizar? Qual é a primeira figura que ele vai colocar aqui? A adoração no culto. Olhem só agora, versículos 23 e versículo 24. Ele fala, né, que você não pode cometer o pecado, quer seja na ira, quer seja através da palavra. E aí ele chega, ó, versículo 23 e versículo 24. Ele vai ilustrar no ato de adoração, no culto a Deus, na adoração ao Senhor. Veja o que ele diz, ó: se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. É interessante aqui que Cristo ele aponta para o fato de o ofensor procurar o ofendido. Vai lá, vai adorar. No instante que você for adorar, você se lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, não faça a sua oferta, não adore a Deus, não cultue, vá antes se reconciliar com o seu irmão. Meus irmãos, quando Cristo falou essas palavras,
Sermão do Monte, Sermão da Montanha, ele falou lá na Galileia, região norte de Israel. E onde é que se adorava a Deus? Nos tempos de Jesus Cristo. Se adorava em Jerusalém, região sul. Então, o galileu saía da região norte e ia adorar a Deus em Jerusalém. Eram 2 dias de viagem. Aí Cristo, falando para esses galileus, ele diz: vocês estão lá cultuando a Deus, vão lá entregar a sua oferta. Depois de 2 dias de viagem, quando vocês vão lá oferecer, se lembra que teu irmão tem alguma coisa contra ti, volta os 2 dias de viagem, se reconcilia com o irmão, depois volta e apresenta a tua oferta. Cristo era radical. Cristo era radical. Às vezes a gente não percebe esse fato. Ele não estava falando para judeus, não. Ele estava falando para galileus. Então, pessoas da região norte de Jerusalém. Às vezes a gente pensa que ele estava falando para quem era ali da própria cidade de Jerusalém. Não. Então, haveria todo esse trabalho que a pessoa deveria fazer, mas sem ele, ela não estaria apta para adorar a Deus. É interessante, meus irmãos, porque a reconciliação, ela é necessária para que haja uma verdadeira adoração. A reconciliação, ela é necessária para que haja uma verdadeira adoração. O que é adorar a Deus, meus irmãos? O que é adorar a Deus, minhas irmãs? É um ato de amor que você tem para com Deus, onde você expressa a sua gratidão, onde você expressa o seu louvor, onde você expressa a sua adoração por tudo aquilo que Deus lhe faz. E é interessante porque quando você ama a Deus, obrigatoriamente você deve amar ao seu próximo. Quando você ama a Deus, obrigatoriamente você deve amar o seu próximo. Então é por isso que Cristo, ele liga essas duas coisas. Você precisa se reconciliar com o seu irmão. Por quê? É uma forma de você demonstrar amor a ele. Porque em demonstrando amor a seu irmão, você está confirmando que ama a Deus. Porque a gente não pode separar essas duas coisas. Eu amo a Deus, mas eu não tenho o mesmo sentimento em relação ao meu próximo. Não, meus irmãos, alguma coisa aí está contraditória. Alguma coisa aí não está batendo. A gente não pode fazer esse tipo de separação em relação à nossa vida. Infelizmente a gente procura fazer essas divisões. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não, neste caso não. Ao amar a Deus, obrigatoriamente a gente tem que amar o nosso próximo. A adoração é um ato de amor a Deus. Por isso que eu não posso fazê-lo sem que antes eu me reconcilie com o meu próximo. Olha só o que João fala na sua carta, pelo menos 2 vezes. Abram aí, 1 João capítulo 4. Isso aqui, meus irmãos, é um padrão alto. Isso aqui é um padrão alto. 1 João 4:20. 1 João 4:20. Olha só o que João fala aqui nessa parte da sua carta. Isso é um desafio para nós, meus irmãos, um grande desafio. Eu me coloco no primeiro lugar da fila desse desafio. Veja, versículo 20. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não. É simples assim. É simples assim. Se eu não consigo amar a quem eu vejo, como é que eu vou amar a quem eu não vejo? Como é que eu vou adorar a quem eu não vejo? Não dá. Volta um pouco. 1 João capítulo 3, versículos 11 e 12. Olha só. 1 João 3, 11 e 12. Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta. Qual é a mensagem? Que nos amemos uns aos outros. Versículo 12. Não segundo Caim. A gente já viu um pouco dele hoje, né? Que era do maligno. E fez o quê? E assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram mais, as de seu irmão, justas. Então, quando você não ama seu irmão, você entra no time de Caim, o time dos assassinos. Entendeu? Talvez não em ato, mas em sentimento. Talvez não em ato, mas em palavras. Mas está dentro do mesmo contexto, está dentro da mesma realidade. Foi o que João falou aqui nessa passagem. Ok? Por isso Cristo disse: reconcilie, se reconcilie, se reconcilie. Antes de quê? De apresentar a sua
oferta. Então é a ilustração do culto de adoração, a Deus. Mas há uma segunda ilustração, para reforçar ainda mais essa necessidade de reconciliação. E qual é a ilustração que Cristo usa? O julgamento no tribunal. Voltem aí, Mateus capítulo 5, versículos 25 e 26. É interessante porque quando ele usa a ilustração do culto a Deus, ele está falando para os judeus, povo da aliança. Quando ele usa a ilustração do julgamento, ou do tribunal de julgamento, ou do julgamento no tribunal, ele está falando para os gentios, porque ele pega um exemplo do contexto romano, que era o império que dominava na era. Então ele fala para judeu, fala para gentio, fala para todo mundo, coisa maravilhosa. Olha só, versículos 25 e 26, ele diz, entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho, para que o adversário não te entregue ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. 26. Em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. É interessante porque Cristo aqui, ele usa a ilustração do tribunal romano. E na Roma antiga aconteceu uma coisa interessante. Quando você era desfavorecido por alguma coisa, você procurava as autoridades e apresentava a sua queixa. Apresentada a queixa, a autoridade, o juiz, convocava você e a parte que lhe ofendeu. E aí o que acontecia? Como você já tinha tomado a iniciativa de procurar as autoridades, naturalmente você já levava vantagem, porque o juiz já escutava a sua versão. Então, a parte desfavorecida aqui, a parte que havia cometido o crime, naturalmente ela tinha uma tendência muito grande de ser condenada. Por isso Cristo disse: aproveite o percurso enquanto vocês estão, antes de chegar no juiz, porque se chegar no juiz, uma vez que a parte ofendida já procurou o juiz, já deu a sua versão, vai ficar difícil para outro, entendeu? Então é por isso que ele fala: entra em acordo sem demora, porque chegando lá, o juiz não vai ter, como a gente tem naquela visão daquela mulher com as vendas nos olhos, não, ela já vai ter uma preferência a uma determinada pessoa em detrimento da outra. Então, às vezes a gente lê essa passagem e não se apercebe do contexto, e não entende porque Cristo usou essa ilustração. Então ele está usando aqui a prática romana de julgamento. Então é por isso que ele diz: se reconcilie logo, porque se você chegar com essa acusação no juiz, é o que acontece, ele vai convocar o oficial de justiça, ele vai lhe levar à prisão, e você não vai sair dali até pagar o último centavo. Eu pergunto, como é que a pessoa ia pagar, em termos financeiros, de recompensar aquela que ela tinha defraudado se ela estava presa? Como é que ela ia trabalhar para poder fazer isso? Automaticamente ela não ia sair nunca da prisão. Então é isso que Cristo está falando, mostrando essa necessidade de urgência na nossa reconciliação. Porque na adoração a Deus, você fazia a cada 7 dias, né, que era o sábado, dia de descanso. As pessoas iam para Jerusalém, iam para adorar, entregar as suas ofertas. Mas nesse caso aqui você tem que fazer logo, não pode esperar 7 dias não, você tem que fazer logo antes de chegar na presença do juiz, porque se chegar lá, acabou-se. Então, com isso, o que é que Cristo quer ensinar? Com isso, o que é que Cristo quer dizer? Que a gente tem que se reconciliar de maneira urgente, não deixar que as mágoas elas contaminem e apodreçam o nosso coração. É o que mais tarde o autor aos Hebreus vai falar, lá no capítulo 12. Abram aí, por favor, Hebreus capítulo 12. É por isso, meus irmãos, Sermão do Monte é desafio, viu? Cristo ensina muita coisa aqui, muita coisa, com muito desdobramento assim para a nossa vida prática, o nosso dia a dia, entendeu? Para a gente poder se enxergar e se avaliar e melhorar. Olha só, Hebreus 12, versículos 14 e 15. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14, agora o 15. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando da graça de Deus. Veja, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Então, o que é que a gente tem que fazer? Matar o problema na raiz. Qual é a raiz? Mágoa.
que vai contaminando, vai se alastrando, e a ideia justamente é essa: a amargura que ela se enraiza, ela parece um câncer que dá metástase, vai espalhando assim, entendeu? E se você não fizer uma cirurgia espiritual para tirar, aí pronto, você morre com ela, doente espiritualmente falando. Então, é essa a advertência que Cristo faz, acerca não só da necessidade da gente reconciliar, mas da urgência em nós nos reconciliarmos. Então, essa é a implicação. A implicação de quê? De nós entendermos de maneira mais abrangente o sexto mandamento: não matarás. Vendo não só como uma atitude externa, mas como sentimento do nosso coração e também como palavras na nossa boca, na nossa língua. Então, esses 3 pontos, essas 3 verdades. Concluindo, os judeus, meus irmãos, minhas irmãs, reduziram a lei de Deus a um conjunto de normas externas, a um conjunto de normas frias. Eles tiveram essa capacidade, pegar a lei de Deus e engessar. Infelizmente tiveram essa capacidade. Nesse sentido, eles também perverteram o sexto mandamento: eu não mato externamente, sou justo. Eu não mato externamente, estou dentro da lei. Cristo disse não, não, não. Não só é o ato externo. E o coração de vocês? Não só é o ato externo, e a língua de vocês? Então tenham cuidado, porque vocês podem matar tanto pelo sentimento, como também através da palavra. Não só é pecar em ação, mas também é pecar através da motivação, porque Deus vê as nossas motivações. Às vezes elas não se transformam em ações, mas elas estão lá, no nosso íntimo, elas estão lá, dentro do nosso coração. E para Deus isso já se deu, e para Deus isso já aconteceu. Então, o que é que fica, meus irmãos? O que é que fica, minhas irmãs, de desafio para cada um de nós? O que é que fica? O cuidado que nós devemos ter com os nossos corações, com o nosso interior. Porque os nossos corações, eles são terrenos férteis para que a ira seja plantada, a ira cresça e a ira frutifique. Qual é o fruto da ira? O assassinato. Se não em palavras, se não em ação. Então, a gente tem que ter cuidado. Por isso, a gente deve procurar, melhor dizendo, exercer o perdão e nos guardarmos de toda e qualquer ira pecaminosa. É o desafio que deve existir em relação à nossa vida. Nos guardarmos da ira pecaminosa, e exercermos perdão. Sobretudo, nos lembrando do perdão que nós recebemos em Cristo Jesus, porque éramos e somos assassinos, talvez não em ação, palavras, em sentimentos, e Deus nos perdoou, e Deus continua a nos perdoar. Então, semelhantemente, nós devemos fazer, para quê? Para que o assassinato, o homicídio, esse desejo, essa vontade, eles não reinem em nossas vidas, de forma que nos afaste da presença de Deus e de uma profunda comunhão com Ele, para que assim nós nos regozijemos em Sua presença. Então, meus irmãos, é isto que Cristo nos ensina, é essa primeira visão da lei que Ele vai nos dar. Qual vai ser a próxima visão? Qual vai ser o próximo entendimento que Cristo vai fazer em relação à lei de Deus? O adultério, versículos 27 até o versículo 30. E aí o que a gente vai ver, se Deus assim permitir, na próxima semana, todas as implicações, todos os significados, para que a gente possa trazer o Sermão da Montanha como algo real, prático, como uma ética, como um conjunto de normas, de comportamentos em relação a cada um de nós. Então, em relação ao que nós vimos hoje, reitero, que Deus ele tenha misericórdia, que Deus ele tenha compaixão de nós, nos ajude, nos auxilie, sobretudo trabalhando no nosso coração, para que dele não venha partir nenhum sentimento, nenhuma palavra e nenhuma atitude que seja assassina, que seja homicida, para que assim a gente não venha transgredir a lei de Deus, a lei do Senhor. Que Ele nos abençoe. Em nome de Jesus, amém.